Em um quarto abandonado, Trinity está sentada em frente a um computador, dizendo a alguém que encontrou, mas ela descobre que sua ligação está sendo rastreada e desliga. De repente, um bando de policiais entra e tenta prendê-la, enquanto do lado de fora chega um misterioso grupo de agentes liderados por Smith. Eles repreendem o tenente por não ter esperado por eles e entram também. Na sala, Trinity começa a espancar os policiais, exibindo movimentos como um salto especial e andando nas paredes. Um telefonema avisa que os agentes estão chegando, então ela começa a correr, chegando ao telhado enquanto os agentes e mais policiais perseguem-na. Enquanto ela se esquiva de algumas balas, Trinity dá um grande salto para chegar a outro prédio e os agentes fazem o mesmo, para choque dos policiais. Então ela pula novamente para passar por uma janela e rolar escada abaixo, se preparando para atirar. Quando ninguém a segue, Trinity corre para fora e ouve um telefone pago tocando. Smith aparece em um caminhão e acelera. Mas Trinity alcança o telefone bem a tempo e desaparece antes que o caminhão bata contra a cabine. Smith discute com outros agentes que pelo menos eles encontraram o informante, cujo nome é Neil. Enquanto isso, um homem conhecido por seu nome de hacker Neil acorda com mensagens piscando na tela de seu computador. Dizem que a Matrix o está com ele e pedem que ele siga o coelho branco antes de terminar com as palavras "Toc Toc". De repente, alguém bate à sua porta. É um grupo de clientes querendo comprar software ilegal. Neil faz a venda ao perceber que as mensagens desapareceram da tela. Os clientes convidam Neil para uma boate e, a princípio, ele quer recusar, mas ele concorda ao perceber que um deles tem a tatuagem de um coelho branco. Mais tarde, no clube, Neil é abordada por Trinity, que confirma ter enviado as mensagens. Ela também diz que sabe tudo sobre ele, como o fato de ele estar procurando a Matrix e avisa que ele está em perigo. De repente, Neil acorda em sua cama e percebe que está atrasado para o trabalho. No escritório, um carteiro traz um telefone para Neil, que toca imediatamente. Um homem chamado Morpheus diz a Neil que os agentes estão atrás dele ao mesmo tempo em que Smith e seus homens aparecem. Neil começa a se esgueirar seguindo as instruções de Morpheus, que são assustadoramente precisas, como se ele pudesse ver tudo. Eventualmente, Neil entra em outro escritório e sai pela janela para alcançar um andaime, deixando cair acidentalmente o telefone no processo. Porém, ele fica muito assustado. Bonata! E os agentes acabam prendendo, o que é visto por Trinity nas proximidades. Na sala de interrogatório, Smith diz a Neil que as autoridades sabem sobre seu hobby ilegal de hacking, mas se oferece para limpar seu arquivo para recomeçar se Neil os levar até Morpheus, a quem eles chamam de terrorista. Neil mostra o dedo do meio para Smith e pede seus direitos. Então Smith o cala, selando magicamente sua boca. Enquanto Neil enlouquece, os agentes o empurram sobre a mesa e Smith insere um estranho inseto metálico em seu corpo, através de seu umbigo. Então Neil acorda em casa novamente, quando seu telefone toca. É Morpheus, que explica que Neil é aquele que ele procurou durante toda a vida e pede um encontro. Minutos depois, Trinity e seus amigos pegam Neil debaixo de uma ponte. Uma arma é imediatamente apontada para ele por questões de segurança e Neil pensa em ir embora, mas opta por ficar para obter respostas. Trinity puxa uma máquina e se conecta ao estômago de Neil para remover à força o bug mecânico, que ela joga pela janela. Depois, eles vão para um antigo prédio abandonado, onde Neil finalmente conhece Morpheus, que entende que Neil sempre sentiu que há algo errado com o mundo. Ele explica que a Matrix está ao seu redor e que os humanos são seus escravos. Então, Morpheus apresenta 2 pílulas. Se Neil tomar o azul, ele vai acordar de novo em casa e não se lembrar de nada. Se ele escolher a pílula vermelha, Morpheus permitirá que ele veja a verdade. Neil escolhe a pílula vermelha e é levado para outra sala, onde a equipe de Morpheus tem um computador pronto. Conforme Neil está conectado às máquinas, ele percebe um espelho se tornando líquido.
Ele toca e a prata começa a cobrir seu corpo, fazendo-o surtar. A equipe ativa o software e de repente o mundo desaparece. Então, Neil acorda flutuando em um tanque de líquido vermelho sem cabelos e com plugs conectados ao corpo. Remove o tampão da boca antes de perceber milhões de tonéis ao seu redor, também contendo humanos. Nesse momento, um drone aparece e o agarra para inserir algo em seu pescoço. Em seguida, todos os plugs são desconectados e o líquido escoa da cuba, empurrando Neil pelos canos e jogando-o em um poço de água. Uma nave espacial deixa cair uma garra e o pega para salvá-lo. Morpheus dá as boas-vindas a Neil no mundo real e ele é levado à enfermaria para reabilitação, o que demora um pouco. Seus músculos atrofiaram e seus olhos doíam porque ele nunca os usou. Assim que Neil se sente melhor, ele acorda e descobre que ainda tem todos os buracos em seu corpo. Morpheus explica que Neil acha que estamos em 1999, mas na verdade é mais perto de 2199. Então, ele faz um tour pelo navio com Neil e o apresenta à tripulação. Neil está sentado em uma cadeira e uma ponta é enfiada no buraco em seu pescoço, o que o faz aparecer dentro do computador da nave, parecendo como ele costumava fazer. Morpheus também está lá e finalmente explica tudo, enquanto faz aparecer na tela e ao redor deles. Anos atrás, os humanos desenvolveram a inteligência artificial, mas perderam o controle dela e uma guerra começou. Os seres humanos optaram por bloquear o Sol, uma vez que os robôs precisavam de energia solar para funcionar. No entanto, a IA adaptou-se e começou a colher seres humanos como sua nova fonte de energia. O mundo real está totalmente destruído e a Matrix é uma simulação que a IA executa para manter os humanos nas cubas produzindo energia. Basicamente, os humanos são criados por robôs controlados por IA e usados como baterias. Neil se recusa a acreditar e enlouquece antes de reaparecer na cadeira, desconectando rapidamente a tomada antes de vomitar e desmaiar. Mais tarde, quando Neil acorda, Morpheus diz que ele não pode voltar e que geralmente eles não libertam mentes depois de certa idade. Ele teve que fazer isso com Neil porque ele pensa que é o escolhido da profecia. Muitos anos atrás, um homem nasceu na Matrix com o poder de mudar qualquer coisa nela e começou a libertar os humanos. Após sua morte, um oráculo profetizou que ele reencarnaria e Morpheus pensa que Neil é esse homem. Na manhã seguinte, o operador Tank verifica Neil, que percebe que não tem buracos no corpo. Tank explica que nasceu em Sião, a única cidade de humanos livres no mundo real, escondida perto do centro da Terra. Então Tank conecta Neil ao sistema de computador novamente e baixa programas diretamente em seu cérebro, permitindo que Neil aprenda instantaneamente todos os tipos de artes marciais em segundos. Pelas próximas 10 horas, Neil continua absorvendo conhecimento, o que é um novo recorde. Percebendo isso, Morpheu decide testá-lo. Eles aparecem em uma sala que simula a Matrix. E Morpheus lembra a Neil que não existem regras em uma simulação. Eles começam lutando e Neil é muito bom em acompanhar Morpheus, o que surpreende a tripulação que os observa na tela.
Porém, Morpheus ainda está melhor, e depois de trocar muitos movimentos, ele derrota Neo chutando-o contra uma viga de madeira. Neo diz que Morpheus é muito rápido, mas Morpheus o lembra que ainda está pensando em limitações físicas, quando na verdade eles não têm nenhum corpo dentro de um software. Eles começam a lutar novamente, e Morpheus encurrala Neo mais uma vez. Mas depois que eles continuam, Neo finalmente se adapta e encurrala Morpheus. Em seguida, eles mudam a simulação para aparecer no topo de um prédio, onde Morpheus lembra Neo de libertar sua mente. Então ele corre e dá um salto impossível de um prédio para outro. Neo tenta fazer o mesmo, mas infelizmente cai no chão, o que o suga antes de deixá-lo cair. A tripulação fica desapontada, mas também tenta se lembrar de que ninguém teve sucesso no primeiro salto. Quando Neo acorda na cadeira, ele percebe que sua boca está sangrando. Morpheus explica que a simulação não é real, mas suas mentes a veem como tal, o que significa que se eles morrerem na Matrix, também morrerão no mundo real. Algum tempo depois, Morpheus leva Neo para outra simulação de treinamento. Eles estão em uma cidade lotada, e Neo se distrai com uma linda mulher. Porém, quando ele se vira, ela se torna uma agente. Morpheus explica que os agentes trabalham como parte da Matrix e podem se transformar imediatamente em qualquer pessoa nela, o que significa que qualquer pessoa de aparência inocente pode ser potencialmente um inimigo. Nenhum humano jamais derrotou um agente. Nesse momento, Morpheus recebe um aviso da tripulação para que a dupla retorne ao mundo real. Acontece que sentinelas robóticas está perseguindo atrás de sua nave, graças à sua capacidade de detectar a eletricidade gasta pelos humanos. A nave voa o mais rápido possível e se esconde em um esgoto abandonado, onde desligam toda a energia. Quando uma sentinela se aproxima, ela olha em volta, mas não o sente e, felizmente, vai embora. Neo ainda aprende que, se necessário, a nave pode ativar um pulso eletromagnético de alta tensão, que desliga qualquer coisa em um determinado raio. Demora muito para recarregar, por isso, só pode ser usado uma vez por vez. Mais tarde, Neo encontra Cypher na cadeira do operador, assustando-o. Cypher toma uma bebida e admite que às vezes gostaria de ter tomado a outra pílula. Depois que Neo sai, Cypher entra secretamente na Matrix e janta com Smith para fazer um acordo. A Matrix dará a Cypher uma vida nova e de muito sucesso, e em troca, Cypher lhes entregará Morpheus para que possam finalmente destruir Zion. De volta à nave, Morpheus anuncia que eles entrarão na Matrix para que Neo possa conhecer o oráculo. A equipe se senta nas cadeiras e Tank os conecta à Matrix, fazendo-os aparecer por meio de uma ligação hackeada. Enquanto ninguém está olhando, Cypher deixa cair um celular em uma lata de lixo. Eles chegam a um prédio antigo, e no elevador Morpheu explica que o oráculo está com eles desde o início da resistência, e que ela não está certa nem errada, ela diz o que eles precisam ouvir. No caso de Morpheu, foi-lhe dito que encontraria aquele. Ao entrarem em um apartamento, Neo vê um grupo de crianças movendo objetos com poderes psíquicos. Um menino até dobra uma colher e diz a Neo que não há poderes envolvidos. Simplesmente não há colher. Neo se concentra e dobra também antes de ser levado para ver o oráculo. Ela parece ser uma simples vovó assando biscoitos, mas prevê que Neo acidentalmente quebrará um vaso antes que isso aconteça. O oráculo diz a Neo que ser o escolhido é algo que ele deve sentir antes de olhar de perto seu corpo, e afirma que ele não é o escolhido. No entanto, ela lhe dá um aviso. Em breve, ele terá que escolher entre sua própria vida e a vida de Morpheu. Na saída, Neo quer compartilhar o que o oráculo disse, mas Morpheu diz a ele para guardar para si. A equipe retorna para a antiga casa e Neo percebe um gato preto passando, apenas para reaparecer no mesmo local. Ele chama isso de déjà vu e todos congelam porque um déjà vu é uma falha que acontece na Matrix quando eles mudam alguma coisa. Ao mesmo tempo, alguém está cortando os cabos telefônicos da casa e todas as saídas estão cobertas por paredes de tijolos. Os policiais logo entram na casa e um dos membros da equipe tenta abrir fogo, mas é abatido em segundos e morre no mundo real também.
Os outros correm escada acima enquanto Morfeu chama Tank, que vasculha os desenhos estruturais do prédio e os guia por um buraco para se esconderem dentro das paredes. Qualquer o movimento que eles fazem está sendo rastreado por Smith e pelos agentes. Conforme o grupo desce pela passagem estreita, poeira cai sobre Cypher e o faz espirrar. Os policiais começam a atirar na parede e Neil atira de volta, mas ninguém se machuca. De repente, um policial grita de dor quando Smith assume o controle de seu corpo. Então ele atravessa a parede para agarrar Neil. Desesperado para salvá-lo, Morfeu pula através da parede e derruba Smith, dando aos outros a chance de escapar. A equipe cai e pousa no porão, onde começa um tiroteio contra os policiais. Granadas de fumaça são lançados e o grupo escapa por uma escotilha no chão, embora Cypher se mova mais lentamente atrás. No andar de cima, Morpheus começa a lutar contra Smith e tenta o seu melhor, mas não importa quais movimentos ele faça, Smith o contra-ataca facilmente e eventualmente o derrota sem muitos problemas. Então, os policiais espancaram e prenderam Morfeu. Enquanto isso, a equipe sai para as ruas por um bueiro, porém Cypher usou um caminho diferente. Agora ele está usando um telefone pago para ligar para Tank e finge que foi deixado para trás por um acidente de carro que realmente causou. Tank dá a ele um endereço com saída, e quando Trinity liga para ele também, ele manda o grupo para o mesmo lugar. Minutos depois, Cypher entra em um prédio com um telefone tocando e retorna primeiro à nave. Então ele pega uma arma e rapidamente abate Tank e outro membro da tripulação antes de assumir o controle do tabuleiro. Quando o grupo finalmente encontra o telefone, ele para de tocar. Então Trinity chama a nave novamente e Cypher atende. Ele admite que sempre a quis e que está cansado desta vida antes de confessar que planejou tudo. Em seguida, Cypher desconecta os outros 2 membros da tripulação, matando-os instantaneamente também. Quando ele está prestes a desconectar Neil, Tank revela que ainda está vivo e imediatamente mata Cypher. Enquanto Tank traz Neil e Trinity de volta, Smith e os agentes levam Morpheus a um arranha-céu para interrogatório. Eles injetam um soro nele e o conectam a eletrodos, enquanto Smith faz seu monólogo mais uma vez. Ele explica que a primeira Matrix era uma utopia feliz, mas os humanos perceberam que não era real, então foi redesenhada. Morfeu fica magoado continuamente, mas ainda se recusa a falar. Eventualmente, Smith manda os outros agentes embora e perde a calma ao remover seu fone de ouvido. Então o duo é conectado ao sistema. A dupla aparece no saguão do arranha-céu e os guardas verificam suas malas com o scanner, que toca um alarme. Um guarda pede a Neil para remover todos os itens metálicos. Então, Neil apenas abre seu casaco e revela todas as armas que carrega antes de empurrar o guarda para trás. Então, Neil abre fogo com 2 armas, matando a maioria dos guardas ao mesmo tempo. Um consegue escapar e pede reforços antes que Trinity o mate também. Logo, toda uma equipe de soldados aparece e abre fogo. Neil sempre atira de volta, só se escondendo atrás de colunas quando fica sem balas e pega mais armas. Enquanto isso, Trindade usa sua experiência em artes marciais para pular e lutar contra os guardas, derrubando-os facilmente. Neil também dá alguns saltos malucos enquanto ainda dispara suas armas, derrubando o último soldado com um chute. No andar de cima, os outros agentes voltam para a sala de interrogatório e ficam surpresos ao ver Smith sem fone de ouvido. Como ele não foi conectado, os outros precisam contar a ele sobre o ataque. De volta à dupla, eles entram no elevador apenas para fazê-lo parar depois de alguns andares e Trinity ativa uma bomba. Então eles escapam pela escotilha do teto e seguram os cabos, que Neil atira para fazer o elevador cair. A bomba explode ao cair no saguão, causando enormes chamas e desligando a energia do prédio, ao mesmo tempo que ativa os sprinklers. Neil e Trinity chegam ao telhado, onde mais soldados estão esperando por eles. Enquanto eles lutam, um agente assume o comando do piloto do helicóptero e vai atrás deles. Neil abre fogo contra ele, porém o agente se move rápido demais para que ele cause qualquer dano. Então, o agente atira de volta e Neil choca a todos ao esquivando-se das balas com a mesma velocidade que um agente usaria. Infelizmente, uma bala ainda fere sua perna e ele cai. O agente se aproxima para acabar com ele, deixando uma abertura para Trinity atirar em sua cabeça. À medida que o corpo cai,
ele volta a ser o piloto. Depois disso, Tank baixa um programa de voo na mente de Trinity para que ela possa pilotar o helicóptero, que logo aparece fora da sala de interrogatório. Neo abre fogo ao mesmo tempo que os agentes e destrói toda a sala, causando uma situação tão difícil que os agentes devem deixar esses corpos para trás. Então Neo conta Morfeu acordar, inspirando-o a lutar contra os efeitos do soro e quebrar as algemas. Enquanto isso, os agentes pegam novos corpos na sala ao lado e começam a atirar na parede, acertando a perna de Morfeu enquanto ele tenta escapar. Percebendo que Morpheus não conseguirá, Neo salta do helicóptero com uma corda presa ao corpo e pega Morpheus no ar, mal conseguindo agarrar seu braço antes de cair. Enquanto Trinity tenta voar para longe, Smith retorna para a janela quebrada e atira no tanque de combustível do helicóptero. Com bastante esforço, Trinity orienta o helicóptero em direção a outro prédio para que Neo e Morpheus possam pousar em um telhado. Então Neo segura a corda e Trinity a agarra para pular com segurança do helicóptero antes que ele bata no arranha-céu. Com tudo isso acontecendo, todos pensam que isso confirma que Neo é o escolhido. E quando ele cita o oráculo, Morpheus explica que ela só disse o que ele precisava ouvir para continuar. Quando os agentes chegam ao telhado, o trio já se foi. Segundos depois, o grupo entra em uma estação de metrô abandonada, sem saber que um sem-teto os observa de um canto, e os agentes podem ver através dele. Morpheus vai embora primeiro. Depois, Trinity, depois de contar a Neo que o oráculo disse a ela, se tornou verdade. Naquele momento, o sem-teto se torna Smith, que atira no telefone depois que Trinity vai embora. Agora, Neo está preso e tem que lutar contra Smith, começando com tiros. Os dois homens saltam ao mesmo tempo e se encontram no meio, apenas para admitir que estão sem balas. Então eles começam a lutar corpo a corpo. E Neo surpreende Smith ao acompanhá-lo. Infelizmente, Smith continua encontrando chances de dominá-lo, como socá-lo várias vezes contra a parede. Quando ele ouve o metrô chegando, Smith joga Neo nos trilhos e tenta segurá-lo lá, mas Neo pula para bater Smith contra o teto antes de deixá-lo cair e pular para longe. Agora o trem atropela Smith, apenas para ele reaparecer assumindo o controle do corpo de um passageiro. Neo não tem escolha a não ser fugir. De volta à nave, o alarme soa anunciando a chegada de sentinelas. Morpheus decide esperar até o último segundo para disparar o EMP para que Neo possa voltar. Na Matrix, Neo rouba um telefone de um cidadão aleatório e liga para Tank, que o guia até a saída mais próxima. Neo corre no meio da multidão, enquanto os agentes continuam perseguindo-o e atirando nele sem sucesso. Eventualmente, Neo entra em um prédio pela porta dos fundos e corre escada acima, passando pelos apartamentos enquanto os agentes assumem o controle dos corpos dos moradores para continuar a atacá-lo. Enquanto Neo escapa pelas escadas de emergência, os sentinelas chegam à nave e começam a destruí-la, até fazerem um buraco para entrar. Morpheus ainda quer esperar, enquanto Neo entra em outro prédio. Mas quando está prestes a alcançar o telefone, é emboscado por Smith e baleado várias vezes. Trinity vê Neo morrendo e diz que ele não pode morrer porque o oráculo disse que ela se apaixonaria pelo escolhido. Ela diz que ama Neo e o beija, enquanto os sentinelas continuam causando danos. O ato de Trinity revive Neo, que finalmente aceitou seu papel. Smith e dois agentes abrem fogo imediatamente, mas Neo só precisa levantar a mão para deter as balas. Agora ele também pode ver o código que forma a Matrix, e quando Smith o ataca, ele calmamente interrompe todos os seus ataques com apenas um braço. Então, Neo chuta Smith para trás antes de pular dentro de seu corpo, reescrevendo dolorosamente seu código até que ele exploda. Então, os outros fogem com medo. Cê é louco, não compensa. Não compensa. E Neo corre para pegar o telefone enquanto os sentinelas finalmente invadem a cabine. Morpheus ativa o EMP, derrubando todos os sentinelas. Na escuridão, Trinity olha para cima e confirma que Neo está de volta. Então eles se beijam.
Algum tempo depois, Neo está na Matrix, fazendo um telefonema para ameaçar a IA com mais rebelião. Depois de desligar, ele simplesmente sai voando.